Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo vou falar o que a igreja evita de falar sobre Daniel. Poucos cristãos têm pleno conhecimento sobre o que significa a língua dos caldeus, que Daniel estudou por 3 anos para depois, então, ingressar a serviço do rei, para ser um líder junto aos reis babilônios. Porque Daniel não foi simplesmente um líder durante o reinado de Nabucodonosor. Em todo o tempo que a Babilônia manteve domínio sobre Jerusalém e Judá, Daniel foi um líder junto aos reis babilônios. E nós devemos entender que ele era um líder, ele era um conselheiro, um líder dos caldeus, junto a um rei que escravizava seu povo. Eu vou ler um trecho do capítulo 1, versículo do 3 ao 5, para então nós entendermos como foi que Daniel ingressou nesse curso, a língua dos caldeus, que durou 3 anos. Lá na Bíblia está escrito assim: o rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, Asfênez, para trazer-lhes jovens israelitas, oriundo de raça real ou de família nobre, isento de qualquer tara corporal, bem proporcionados, dotados de toda espécie de boas qualidades, instruídos, inteligentes, aptos a ingressarem nos serviços do palácio real. Ser-lhe ensinado a escrever e a falar a língua dos caldeus. O rei destinou-lhes uma provisão cotidiana retirada das iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. A formação deles devia durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. 2 pontos importantes. Primeiro, Daniel não foi escolhido por ser uma pessoa dedicada à religião. Daniel foi escolhido por ser bonito, ser perfeito fisicamente e ambicioso, que a Bíblia não escreve essa palavra, mas com certeza esse era um dos critérios que o rei queria, para então jovens israelitas trabalharem para o rei, que seria trabalhar contra o seu próprio povo. O segundo ponto era, eles iam estudar 3 anos a língua dos caldeus. Esse é o ponto crucial, muito importante. Nós temos muito claro, bem nítido, o que significa a língua dos caldeus. Que Daniel estudou 3 anos, juntamente, lógico, com seus 3 amigos, e a partir dos 3 anos, houve sim uma festa, uma apresentação, uma coroação do curso. E a partir desse momento, Daniel passou a ser o conselheiro do rei Nabucodonosor. E não somente do rei Nabucodonosor. Ele continuou sempre em altos cargos durante todo o tempo que a Babilônia manteve Jerusalém e Judá como escravos. Bom, para ficar mais fácil entender o que é a língua dos caldeus, eu vou lhe apresentar o que está escrito no rodapé da Bíblia Ave Maria, na primeira página do livro de Daniel. Ali está explicando exatamente o que é os caldeus, que Daniel estudou 3 anos. Caldeus, aqui não designa o povo aramaico estabelecido em Babilônia, mas a casa dos magos, que se ocupavam com astrologia, adivinhações e assuntos religiosos em Babilônia. Serviam-se de uma língua e de uma escrita já fora de uso entre os seus contemporâneos. Foi esse o curso que Daniel fez, para aprender junto aos religiosos do rei. Nós devemos entender, religiosos no sentido pagão, e que usavam de uma escrita
e de uma linguagem que não era utilizada pelo povo. Somente eles sabiam como escrever e falar. Isso era muito útil para enganar o povo. E Daniel se formou nessa língua. Aprendeu a língua dos caldeus durante 3 anos. E somente após a conclusão desse curso é que ele passou a trabalhar, a ser um líder junto a Nabucodonosor. Vamos escutar o que Deus falou através do profeta Jeremias sobre os caldeus. É importante nós também prestarmos atenção no que outros profetas falaram, para então nós termos uma noção mais clara ainda de quem realmente eram os caldeus, que Daniel estudou 3 anos a sua língua e depois passou a ser o líder babilônio. Está no livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 25. Entregar-te-ei aos que odeiam a tua vida, aqueles que temes, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e aos caldeus. Aqui nós entendemos, os caldeus não eram amigos dos cristãos. Era eles que mais odiavam os judeus, odiavam o povo cristão. E Daniel se formou nesta linguagem que eles falavam, só eles falavam, para enganar o povo. Então nós vamos aqui entender que Daniel, a partir desse momento, ele tornou-se para Deus um falso profeta. Por que não dizer, ele traiu seu povo, quando ele aceitou passivamente 3 anos de estudo numa linguagem que era para enganar o povo. Vamos ver o que o profeta Isaías também fala sobre os caldeus. É importante nós termos acompanhando o que outros profetas falam, para então nós termos mais fundamentação, para entendermos realmente o que foi que Daniel estudou, em que ele se transformou. Está no capítulo 48, versículo 14. Reuni-vos todos e escutai. Quem dentre vós predisse estes acontecimentos? Aquele que o Senhor ama fará sua vontade contra a Babilônia e a raça dos caldeus. Quando Deus diz aquele que ele ama, que ele enviou para derrotar a Babilônia, ele cita também os caldeus. Porque os caldeus era o religioso que fazia a perdição do povo, conduzindo o povo a amar falsos deuses, idolatrar falsos ídolos, afastando o povo babilônio do verdadeiro Deus cristão. E volto a falar. Daniel aprendeu a língua dessa gente. Não era um povo, era poucos, era o religioso que estava na Babilônia. Os caldeus, eles eram os conselheiros do rei. Eles eram que armavam, faziam as armação, fingiam, enganavam. Imagina, naquela época, poucas pessoas falando e escrevendo uma língua que ninguém conhecia. Era muito fácil enganar o povo, mostrando fatos extraordinários. Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma missão que Deus me confiou, colaborar para o aperfeiçoamento do ensino bíblico ou do estudo bíblico. E é neste sentido que eu falo sobre os caldeus, sobre quem Daniel se transformou. Daniel já não era para Deus um profeta cristão. Daniel é o falso profeta, aquele que está dando apoio à fera, que é Nabucodonosor. Isso tudo está na Bíblia. Simplesmente nós temos conhecimento do que é a língua dos caldeus, uma linguagem escrita e falada por um povo que unicamente tinha como objetivo desviar a atenção do povo cristão, do verdadeiro Deus, conduzindo eles à adoração de ídolos, falsos deuses pagãos. E Daniel aceitou passivamente se tornar um caldeu,
junto com ele seus 3 amigos. Mas aqui nós estamos falando de Daniel. E a igreja cristã precisa orientar seu povo no sentido correto. Essa é a vontade de Deus nesse momento. Chegou o momento de que Daniel não pode mais ser considerado um profeta de Deus depois de ter aceito e se transformado naquilo que Deus menos aprovava, que era o povo pagão, no sentido pagão, desviava a atenção do povo cristão do verdadeiro Deus. Deus mostra aqui através de Jeremias: vou enviar contra vocês a Babilônia e os caldeus. E depois, no profeta Jeremias, Deus fala: eu vou derrotar a Babilônia e os caldeus. Então nós devemos ter bem claro, e a igreja deve, de colaborar para que os cristãos tenham esse conhecimento, de que os caldeus que Daniel estudou não é o povo de Deus. Caldeus não é a linguagem falada pelo povo babilônio, é a linguagem utilizada pela parte religiosa, no sentido pagão, para enganar o povo. E Daniel tornou-se um líder. Portanto, ele é o falso profeta que a Bíblia apresenta.